Olá, chegamos para mais um podcast, programa Lição em Dose Dupla. Estamos aqui no final do trimestre. Você tem acompanhado conosco durante esses meses. Cada semana um tema extraordinário, falando sobre a promessa de Deus, esse tema sobre aliança, o quanto nós aprendemos, o quanto desenvolvemos o nosso conhecimento, mas muito mais do que conhecimento, desenvolvendo nosso relacionamento com Deus, a compreensão do plano da redenção, do plano da salvação. Gente, que trimestre maravilhoso. Eu acho que valeu a pena, foi uma bênção muito grande. E Xará, olha, bom demais, né? Acabamos, última lição. Foi especial, rápido, né? Muito especial esse trimestre, aprendendo a forma como Deus se relaciona conosco, revelada nas Escrituras. Passou rápido, foi especial, aprendemos muito e vem muito mais aprendizado por aí. O bonito da lição é que nós passamos aí os livros da Bíblia, Gênesis, atravessamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, e a gente vai tendo uma compreensão ampla, uma compreensão completa do plano da salvação. E uma das coisas muito lindas que a gente aprendeu, na verdade foi uma grande ênfase da lição, a graça de Deus revelada de uma forma tão bonita no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, quantos questionam, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo Testamento é outro. E este trimestre nós entendemos que a aliança é uma só e o Deus é o mesmo. É verdade. Pessoal, vai acompanhando a gente no podcast, estamos quase já, né? O próximo, hein, Xará? O próximo, a nova lição, tema extraordinário também, já vai acompanhando, vai nos seguindo nas redes sociais, vai ouvindo o podcast também, sempre está lá no Deezer, Spotify, também no iTunes e YouTube, Facebook. E Xará, o pessoal tem que lembrar, temos o YouTube do Lição em Dose Dupla, vai acompanhando também lá, se inscreva para você receber ali os alertas, né, de quando nosso programa chegar para você, tá bom? Muito bem, hoje nós temos um convidado... super especial aí, né? Exatamente, é um amigo... De longa data, um camarada assim que está no coração, é um irmão. Olha, como eu gosto de bater papo com ele, conversar. Eu também, viu? Ele tinha que estar aqui com a gente, Xará, nesse Lição em Dose Dupla. Não podia faltar, né, pastorzão? Não pode. Tá aqui, ó, pastor Crisley Marlon. Bem-vindo, pastorzão, ao Lição em Dose Dupla. Olá, amigos, que honra, que alegria estarmos juntos. Acompanho vocês, me sinto honrado. E me sinto também feliz por fazer parte da família da Ápice, 2 Wandersons e dose dupla de amizade mesmo, de caiaque, de discipulado, de evangelismo, coisa linda. Eu só espero que o Xará ele seja melhor de caiaque do que eu, viu, pastor? Que eu sou um desastre, viu? Não, caiaque... O caiaque, aí nós somos Wanderson, então, no caiaque. Rapaz, olha, Wanderson no caiaque, eu derrubei a esposa do Crisley na água, eu sou um desastre, pastor. Descobri que não é o meu dom, viu? As minhas aventuras com o Crisley foram no sul do Brasil, comportando, enfrentando frio, calor e muitas histórias aí que nós tivemos, viu, Xará? Rapaz, eu sou um devedor ao pastor Crisley, viu, gente? Deixa eu falar aqui pra vocês. Pastor Crisley foi meu pastor de comportagem, o primeiro pastor que eu tive de comportagem. Ele recém-formado, eu indo pro teológico. E pastorzão, uma vez quando eu tava pensando em desistir, conversei contigo lá, ainda indo pro teológico, nem era estudante de teologia ainda, aquele fardo pesado, o desafio da comportagem. E o pastor Crisley, gente, Deus usou ele para me manter ali, ó, no trilho firme, viu? Que legal, então, sou devedor, meu ministério, a você aí também. A gente se alegra com as amizades, né, Crisley? Eu e o Crisley temos aí várias histórias, dá pra gente escrever um livro, né? Histórias inesquecíveis. Com certeza. É claro que eu acho que, pastor, eu acho que a top das tops, Crisley, dentre tantas, quase uma semana, rapaz, comendo pão com cebola, Xará. Pão com cebola era café, almoço e janta, entendeu? Misericórdia. Mas a gente sobreviveu, foi uma bênção lidar com as adversidades, né, Cris? Com certeza, a gente passa por tanta coisa e aí a gente percebe o quanto Deus nos abençoou. A gente era feliz no final dessa temporada, depois de uma semana, quase 10 dias, comendo pão com cebola na hora do almoço, a gente depois conseguiu tomar um caldo de cana também. Rapaz, então, caldo de cana Deus cuidou da gente.
voltamos para o internato e concluímos, né, o curso. A gente tem muita história mesmo. E eu vejo nós três aqui temos um elo pela comportagem, né, que foi um ministério muito lindo na nossa vida. É isso mesmo. Pastor Crisen, olha, que bênção você estar conosco aqui. Nós vamos estudar a última lição, o último tema, a vida nova na aliança. E é o fechamento, né, Xará? É uma lição que vai ao coração, que fala ao coração. E nós vamos então já pedir a bênção de Deus. Nós vamos orar neste momento. O pastor Wanderson Domingues, então, está orando por todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós chegamos à última lição deste trimestre, o estudo sobre o relacionamento de Deus, uma aliança eterna. E nós queremos neste momento pedir sabedoria dos altos céus para encerrarmos este trimestre entendendo o porquê e o para quê. A que o Senhor nos conduz nesta nova aliança, nesta nova vida ao teu lado, ao lado de Cristo. Portanto, usa-nos, usa o pastor Crisley, abençoa os amigos que nos assistem e nos ouvem, para compreendermos a tua mensagem. Oramos por Cristo. Amém. Amém. Um dos propósitos da escola sabatina, do estudo da lição e da escola sabatina é justamente o aprendizado, o fortalecimento no estudo da palavra de Deus, né? A lição sempre nos leva à palavra. A lição da escola sabatina, ela não pode substituir a palavra. Então nós procuramos aqui sempre ler os textos da Bíblia e eu quero começar lendo o texto principal. Você pode abrir a sua Bíblia aí também, se você puder, e anotar, fazer os comentários, mas nós abrimos aqui, Xará, começando com São João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, porque é um texto que tem a ver com o tema da semana, falando sobre a vida nova, a vida na nova aliança. E é claro que durante a semana nós vamos procurar compreender o estado de espírito que um indivíduo, um homem, uma mulher, nós temos que viver depois que a gente tem um encontro com Jesus. Exatamente. É muito importante a gente entender isso. Para que Cristo nos salvou, afinal, exatamente, não é? Né? Se é para vivermos a velha vida, então para que graça, para que aliança, para que salvação? Você sabe que eu já, nesses anos de ministério, eu já me deparei, pastor Crisen, com muitos cristãos que a gente percebe que eles não têm alegria do evangelho. São pessoas muitas vezes tristes, amarguradas, pessoas frustradas, né? Eu não estou dizendo que a vida pós-conversão não tem problemas, mas ela tem problemas, tem adversidades, a história mostra isso. Mas nós vamos ver na Bíblia que um homem e uma mulher, quando tem um encontro com Jesus, tem uma vida nova, vive diferente, né? E São João, capítulo 10, verso 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que texto, Xará, você que é apaixonado pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, a gente lê palavras escritas pelo apóstolo João, aquele que viveu com Jesus, aquele que teve uma experiência pessoal com Cristo, escrever, né, a respeito de Jesus vindo para que a gente tenha vida em abundância. Nos Evangelhos, Xará, pastor Crisley e amigos, nós encontramos o seguinte ato de salvação. As pessoas vão a Jesus como elas eram, como elas estavam. O mudo foi mudo, o leproso foi leproso, o cego foi cego, o aleijado foi aleijado, carregado pelos amigos, mas ninguém voltou como estava. Ninguém que verdadeiramente teve encontro com Jesus nos Evangelhos voltou da mesma forma que foi. E aqui há uma mensagem para nós. Nesta nova aliança, nós podemos ir a Jesus como nós somos e como nós estamos. Mas nós não vamos ficar ou voltar da mesma forma. Tem que haver nova vida, tem que ter transformação. E aqui o texto que você acabou de ler diz, não é? A vida é em abundância, não é? Vai sobrar, vai de fato transbordar para outros essa nova vida que nós temos em Cristo. Muito bem, pastor Crisen. Uma breve introdução aí da expectativa, do impacto que essa lição já trouxe na sua vida aí. Muito bom. Eu estava pensando exatamente nessa palavra impacto, porque nós bebemos, né, da palavra de Deus durante 3 meses, um tema extremamente profundo, relevante. A aliança, ela cria um fio
condutor de todas as doutrinas e todas as verdades. E eu fico muito pensativo na prática do tema que a gente estuda, né? E eu gostei muito de estar participando desse tema, porque não faz sentido o cristão que entendeu o mínimo da graça de Deus e da profundidade da aliança, do concerto eterno de Deus com o seu próprio caráter, com o seu próprio amor, e isso é manifestado para nós, e o indivíduo não ter isso exteriorizado. Então, a gente não pode ficar somente na teoria, né, dos ensinos. E, para mim, esse estudo dessa semana, pastor Wanderson Domingues e Wanderson Assunção, ele traz para mim esse impacto de que Deus, literalmente, ele muda o padrão mental, a cosmovisão do indivíduo. Então, eu fiquei pensando, dando aí uma introdução, um insight que me veio. Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele viveu à luz da aliança. E aí, para pensar como que deve ter sido a mente dele, a visão dele da vida. E agora, Paulo vai dizer assim, nós temos a mente de Cristo. E aí, não tem como. Quem tem a mente de Cristo vai ter a prática de Cristo. Aí vai vir a alegria, vai vir a leveza, a alegria da salvação e as virtudes, né, que a gente vai encontrar durante essa semana. Então, para mim, entender a aliança traz uma mudança de mente, de mentalidade, que impacta diretamente o estilo de vida, a maneira do indivíduo pensar e ser. Pastor Cris, eu concordo plenamente com você, porque quando eu tento entender, Xará, a salvação fora do contexto de aliança, fora do contexto de uma nova vida, porque quando nós entendemos, por exemplo, salvação, nova vida, a gente entende que o processo, a feitura de Deus, aquilo que Deus está fazendo, ele não melhora, por exemplo, as coisas na vida do ser humano. Jesus não disse para Nicodemos, e nem Paulo quando escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 17, vós, as coisas velhas ficaram para trás e nós seremos uma nova criatura. Nem Paulo, nem Jesus, nem outros autores da Bíblia dizem assim que Deus está tentando melhorar a vida daqueles que andam com Ele, mas é uma transformação radical que a gente vai entendendo. E nesse processo de salvação, a gente quando observa a vida dos judeus, fariseus, saduceus e muitos outros grupos nos tempos de Cristo, eles não conseguiam viver plenamente a alegria da salvação. Eles não conseguiam viver plenamente a essência que o Evangelho, o poder do Evangelho traz na vida do ser humano. Porque ficam presos a ritos, ficam presos a questões de leis complementares que abundava, né, dentro do contexto religioso nos tempos de Jesus. Mas, por exemplo, nós temos esse texto de 1 João, capítulo 1, verso 4. Eu gosto demais desse verso aqui. Ele diz assim, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E é claro que aqui tem a ver com a salvação dentro do contexto da aliança, um dos resultados de quando eu sou salvo por Jesus, João diz, né, é que tenhamos uma alegria completa. Como é que o crente, gente, pode experimentar nos dias de hoje, dias tão difíceis, em aspectos políticos, sociais, para muita gente econômico, doenças e etc. Como é que a gente pode, viver num mundo caótico, num mundo marcado pelo pecado, a gente chegar à seguinte conclusão: Deus tem me concedido uma alegria completa, mesmo vivendo num mundo desse. Parece ser algo, uma utopia, parece ser inalcançável, Xará. Parece, né, nesse mundo tópico, nesse mundo mal, que isso é utópico, não é? O apóstolo Paulo lhe disse a paz, não é, que excede o entendimento humano, vai guardar a sua mente e o seu coração quando você andar com Deus.
Então eu acredito que de igual forma esta alegria ela excede o entendimento humano também. Por que os líderes na época de Jesus eles tinham dificuldade de viver a alegria da salvação? Veja, você que está aí nos assistindo, se você tem Jesus no seu coração, mostra na tua face. Na minha terra diz na cara, né? Mostra na tua cara. Você tem Jesus no coração? Eu não posso ver teu coração. Mostra na tua face, mostra nas tuas palavras, nos teus gestos. E é o que os líderes, os religiosos da época de Jesus, de Paulo, não conseguiam fazer. E Xará, acho que você deu um ponto bem interessante aí. Eles não entenderam corretamente a aliança. Quando eu tenho uma compreensão errada de quem Deus é, eu tenho uma compreensão errada de quem eu sou. Todos os homens na Bíblia que tiveram um encontro com Deus, a reação deles foi ver quem eles eram. Você pega, por exemplo, Isaías, né? Isaías 6, quando ele vê a Deus, ele diz, os meus olhos viram o rei. Ele diz, ai de mim então, porque sou homem impuro, habito num povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor da glória. Então, quando eu tenho uma visão correta de quem Deus é, do que é a aliança de Deus, eu tenho uma visão correta de quem eu sou. E é exatamente porque aqueles líderes não entenderam que a história de redenção é Deus indo atrás do homem, não o homem indo atrás de Deus. É Deus provocando o interesse do homem, e não o homem tentando provocar o Deus, como o paganismo fazia. Que Deus age e o homem reage, é Deus nos salvando. Quando eu entendo essa compreensão de quem Deus é, de como é o plano da redenção, eu entendo quem eu sou. E isso reflete na vida do meu semelhante, porque aí eu vou entender que ele me ama, que eu fui perdoado, mas que eu também sou um pecador que não mereço a graça. Eu vou tratar melhor o outro, eu vou ter alegria e gratidão. Agora, quando eu acho que minhas obras compram Deus, que minhas obras pagam a salvação, aí eu tenho uma visão completamente errada. E isso se reflete na nossa vida, sabe quando, né, pastor Crisley? Quando algumas coisas dão errado na nossa vida e a gente diz, Deus, de que adiantou eu obedecer? Todos fazem errado e só eu faço certo. Todos vão por aquele caminho e eu esse, de que adiantou? Basta algo sair errado que a gente mostra que está tentando manipular Deus em nossa religião. Verdade. Inclusive, dentro do contexto de 1 João, que o pastor o Assunção leu, é curioso que João está falando que ele foi testemunha ocular. Então, a gente percebe que ele havia entendido a aliança na pessoa de Cristo. Ele estava feliz e satisfeito, pleno da manifestação do verbo da vida, e ao compreender isso, ele podia falar, olha, existe uma alegria que é plena, que está muito além do que essa alegria fugaz que o mundo oferece. Então, é bem isso, o paralelo que vocês fizeram. Os líderes religiosos da época de Cristo não podiam ter essa alegria estampada porque eles estavam equivocados e cegos. E João já tinha essa clareza, ele tinha uma visão correta da aliança, entendia o evangelho eterno, e aí ele podia falar de uma alegria que transcende todas as coisas. Verdade, pastor. Xará, posso ler um texto aqui que é um texto gêmeo, irmão gêmeo do texto de 1 João 4, que é o texto de João mesmo. O próprio João escreveu no capítulo 15, ele escreve o seguinte no versículo 11, João 15, verso 11, porque lá ele diz assim, né, que o que os olhos viram, o que os ouvidos ouviram, ele diz, escrevemos isso para que vossa alegria seja completa. E aqui o próprio Jesus falou e João escreveu, não é? Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que curioso, Jesus era um ser alegre. Jesus era um Deus alegre. Tem gente que acha que Deus é um Deus ranzinza, de face ranzinza, com chicote. Jesus diz, a minha alegria esteja em vocês e a de vocês seja completa. E o que ele disse? Porque ele fala, né, tenho-vos dito estas coisas. Se nós lermos o contexto de João 13, 14 e 15, ele está falando do perdão, da graça, do amor, da salvação. Agora, nós vivemos num sistema religioso, é interessante a gente discutir um pouquinho isso aqui, rápido por causa do nosso tempo, mas viver como salvos, né? Viver como salvos. Tem muita gente que se preocupa mais em viver como membro de uma igreja. Viver como membro de uma igreja. Verdade. Há pessoas que elas estão mais preocupadas em revelar o que é a igreja dela, mas ela não vive como uma pessoa salva, uma pessoa resgatada, liberta, uma pessoa redimida. Você falou, Xará, que o nosso semblante precisa transmitir. Uma vez eu fiquei pensando que a igreja, eu até
uma vez eu fiz um sermão sobre isso, e era uma pergunta assim, reflexiva, né? Qual o rosto da igreja? Qual o rosto da igreja? Qual o meu rosto? O rosto do povo de Deus no tempo do fim? É muito mais, Crislin, do que vestir roupa, do que sair na rua de terno, gravata, com a Bíblia na mão, para as pessoas, ali vai um crente. Mas nós estamos sendo chamados no tempo de hoje para viver como salvos. E um dos frutos da vida daquele que é salvo é a alegria, mas não é a alegria do mundo, porque a alegria do mundo ela é muito passageira, ela dura pouco tempo. Mas aquele que experimenta a salvação e vive todos os dias a salvação, xará, é uma alegria plena, é uma alegria completa, é uma alegria que não pode ser produzida pelas coisas, estruturas humanas. Eu creio que a alegria, ela brota de uma segurança de saber quem eu sou, a quem eu pertenço, de onde eu venho também, não é? Porque a partir do momento que eu deixo as coisas ou as pessoas me irritarem, eu estou dizendo que a opinião dos outros sobre a minha pessoa é mais importante do que a minha própria opinião sobre mim mesmo, não é? Então, Jesus era um camarada seguro de si. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio, ele deixa isso muito claro. Exato. E por isso ele tratava as outras pessoas muito bem. Ele não tinha essa insegurança em ter que diminuir o outro como cristão para ele poder crescer. O foco de Cristo... Pelo contrário, né? Ele foi humilde, pelo contrário, lavou os né? pés. O foco de Cristo não era atacar as pessoas, ele atacava o problema e poupava as pessoas. Às vezes a gente ataca as pessoas e poupa os problemas. E as pessoas olham para nós e não vem alegria, não vem amor, e consequentemente a gente pensa, que vida nova é esta, nessa nova aliança, que não permite que você tenha um sorriso em sua face e consiga rir de algumas coisas, inclusive. E falando em vida nova, nesta nova aliança, eu vou trazer aqui um tema para vocês que eu vejo que é muito importante. Pastor Crislin, você poderia ler Romanos capítulo 8, verso 1? Romanos capítulo 8, verso 1. E nós vamos entrar aqui, gente, sobre culpa, que é um sentimento, é uma tortura para muitas pessoas, inclusive, xará, para as pessoas que já nasceram de novo em Jesus Cristo. E dentro do cenário da aliança é importante nós entendermos a liberdade ou a libertação da culpa. Leia, pastor, leia, Crislin, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fantástico esse texto, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Xará, nós temos histórias na Bíblia, inclusive no Evangelho de João, capítulo 8, nós temos uma história que ilustra muito bem os frutos do novo nascimento, a libertação do pecado, mas também como Deus trata da culpa em relação ao ser humano. Eu venho de um ambiente religioso muito legalista. Foi assim que me criaram, e a maioria de nós, pela tradição religiosa do nosso país. Eu me lembro que cunhava-se na nossa igreja lá que você não podia dizer que estava salvo. Quando um pregador subia e fazia aquela grande pergunta, se Jesus viesse hoje, quem aqui estaria salvo? A igreja ficava em silêncio. Eu me lembro que uma vez eu arrisquei erguer a mão. E era como se fosse assim, arrogância levantar a mão achando que Exato. tá salvo, eu tinha um né? mês de batismo, gente. Estava com a água do tanque batismal no corpo, pastor Cris. É arrogante dizer que está salvo. Ergui, mas aí eu vi a irmã Laurita, a irmã mais santa da igreja, com os braços cruzados. Ela tinha que andar com uma pedra no pé para não ser transladada. Aí eu olhei pro primeiro ancião e ele também. Oi, pastor. Pode falar. Era um ambiente terrorista, né? Era um ambiente terrorista. Muito. Porque você tem medo de se sentir salvo. Aí o indivíduo passa 20, 30 anos, igual você está falando aí, a irmã Laurita, e não tem convicção da salvação. Então, esse tema ele é fantástico, ele é importante, queridos, porque eu não vejo sentido em pessoas que estão 20, 30 anos estudando lição, são quase doutores em teologia, e não tem a alegria, a paz. Parece que tem que conquistar Deus ainda. Então... E o ambiente lá, pastor Cris, é assim, veja, eu brinquei aqui, a irmã Laurita, porque eu sempre considerei uma irmã muito santa, um exemplo de fé, né? Mas todos os irmãos tinham essa dificuldade, por quê?
baseados num texto de Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, no livro Caminho a Cristo, onde ela diz assim: ninguém jamais deveria dizer estou salvo. E falaram esse texto para mim no fim do culto. Ó, ninguém jamais deveria dizer estou salvo. E eu fiquei, meu Deus do céu, me perdoa, porque eu me sinto salvo. Só eu estou aqui salvo, olha só. Mas aí eu fui fazer teologia e eu fui ler o texto de Ellen White. E ela diz no mesmo parágrafo, ela diz: ninguém deveria dizer estou salvo baseado em suas próprias obras. Olha aí. Porque João, na sua primeira carta, ele diz: eu escrevo para que vocês tenham certeza da salvação. Então, às vezes as pessoas carregam uma culpa porque elas não entenderam o que é a graça, que o preço está pago. Você citou como exemplo João 8. Vou levantar a bola aqui e devolver para o pastor Crisley marcar o gol, né? Quando você vê João 8, e aquela mulher é tirada do leito de adultério, arrastada seminua nas ruas de Jerusalém, Jesus, ele a livra dos escribas, dos fariseus, das pedras, do diabo, dos discípulos, da multidão. Mas no final da narrativa, é a primeira vez que Jesus fala com ela. João diz que Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por que ele teve que falar para ela: eu não te condeno? E eu ficava pensando, será que ela já não sabia que ele havia livrado? Veja, meus amigos, Jesus teve que falar para ela: não te condeno, porque ele havia livrado ela da culpa, aliás, do diabo, das pedras, dos fariseus, da multidão, mas precisava livrar ela dela mesma, da sua própria culpa. E talvez nós sejamos o nosso pior inimigo, os nossos piores acusadores. E Deus quer que a gente tenha, veja, Romanos 8:1, citamos 1 João, citamos Ellen White. Deus quer que a gente tenha plena certeza da salvação. Então, só para fechar aqui, pastor Crisley, quando alguém pergunta hoje na igreja, né, que eu estou assistindo lá, se Jesus viesse hoje, quem aqui estaria salvo? Eu ergo a mão, né? E penso aqui dentro de mim. Temos veja, que levantar com convicção e convicção. alegria, né? Alegria. E eu penso assim, pastor Assunção, lá na cruz, e eu já falei isso aqui, vou repetir, eu fui salvo lá na cruz da escravidão do pecado. Hoje, pela obra do Espírito, eu estou sendo salvo do poder do pecado. E quando Jesus vier pela segunda vez, eu serei salvo da presença do pecado. Essa é a certeza, né, pastor Crisley? Muito bom. Eu quero até complementar o raciocínio, né, de Romanos 8 com Romanos 3, 24 e 25, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Olha agora, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É muito forte esse texto, ele conecta várias ideias, né, da justiça de Deus que é imputada sobre o ser humano pelo sangue, mediante a fé. Só que eu pego aqui uma palavra que me chama a atenção, amigos. Tolerância. Essa palavra, ela para mim se conecta muito fortemente com o contexto da aliança. Porque se não fosse o concerto eterno, a aliança de Deus com o ser humano, ele já teria desistido de tudo. Mas ele sempre foi renovando o seu pacto, o seu amor, a sua disposição de se relacionar com o ser humano, com o povo de Israel. E aí a gente vê que o nosso Deus, ele não está de olho, o foco dele não está no nosso pecado, na nossa falha, mas em si como a gente vai se relacionar diante da revelação que ele proporciona para a gente. E ele, quando revela amor, ele espera uma atitude de arrependimento, de confissão, de entrega, de mudança de atitude. Exato. E isso é algo fantástico. Vocês acham que viver livre da culpa tem a ver com receber uma nova vida, um novo coração, a partir do momento que o ser humano se entrega a Jesus Cristo? Quando nós aceitamos a Cristo e temos certeza e conhecemos de fato o Evangelho da Bíblia, entendemos que Ele é Deus poderoso, Salvador, vindo em carne, não há por que ter dúvidas. Só tem dúvida daquele que pagou a culpa por nós, aquele que não entende o dinheiro que o outro tinha. Se eu devesse 1 milhão e você chegasse para mim, Xará, e dissesse assim: eu vou pagar a tua dívida, se eu não te conhecesse, não soubesse da tua conta bancária nem nada, eu poderia dizer: mas será que ele vai pagar mesmo? Será que ele tem esse dinheiro? Agora, se eu soubesse quem você é,
e você dissesse, eu vou pagar a tua dívida, eu não precisaria ter culpa, dúvida nenhuma de que você ia pagar a minha dívida. Quando eu ainda sinto dúvidas, sinto culpa, é porque talvez eu não entenda o texto que o pastor Cris acabou de ler, que eu acho muito forte esse texto de Romanos 3, 21 ou 26 ali, onde fala que em Cristo foi manifestada a justiça de Deus. Eu não estou entendendo o tamanho do Deus, o tamanho da justiça, o tamanho da oferta, para dizer, promessa, a minha dívida não pode ser paga. O tamanho da promessa. Eu estou duvidando dele. E tem a ver também, né, Xará, com o relacionamento, né? Eu não conheço de fato, né? Não é verdade? Pastor Cris, é muito lindo, por exemplo, eu estou aqui com a minha lição aberta, o texto bíblico, Efésios capítulo 3, a partir do verso 17, fala, né? E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Quando Deus se faz morada na minha vida, e nós desenvolvemos esse relacionamento, eu consigo compreender a amplitude da aliança, do amor, da graça, o que significa, Xará, de verdade salvação. Então, além de experimentar alegria, além de compreender que Deus me livra, mesmo muitas vezes eu não merecendo, da culpa, porque Ele perdoou, mas a gente entender que recebemos uma nova vida, um novo coração. Só que às vezes eu me batizo, Deus quer me dar uma vida nova, mas eu continuo com a mentalidade de velho homem, com a mentalidade de uma velha mulher. De que é impossível viver, experimentar estas bênçãos da transformação que Deus vai oferecendo, e uma delas é a vida nova, como nós estamos falando aqui. Eu vejo, conectando aí a tua fala com a do pastor Wanderson Domingues, sempre que a gente vive com uma espécie de medo e querendo ainda nos auto-justificar, a gente vai ter uma dificuldade enorme, pastor Assunção, de sentir essa paz, essa alegria e de tomar posse da nossa identidade de pessoas salvas, de filhos de Deus. E eu queria colocar para vocês o seguinte, a herança medieval, do cristianismo medieval, ele trouxe para nós um fio paganizado. Então, a gente sempre tem aquela ideia de ter que oferecer algo para Deus para que a gente seja aceito por Ele. E, queridos, quando a gente compreende isso aqui, a aliança, né, que está ali, o contexto da graça e tudo mais, eu tenho que tomar posse da minha identidade. A aliança, para mim, nada mais é do que uma relação. E Deus quer que essa relação esteja pautada na identidade dele sendo estampada em nós. E não uma relação de troca, uma relação comercial. E para mim, esse assunto do novo coração, dessa nova vida, acontece nesse momento, quando a gente toma posse da identidade de filhos redimidos, e aí ele está ali agindo, e não é mais uma questão de troca, de um serviço, de algo que eu vou oferecer. Não, eu simplesmente sou dele, ele habita em mim, e é Cristo em nós, a experiência de uma relação verdadeira, íntima, e não de algo que eu vou barganhar com Deus, algo que me chama a atenção. Eu fico pensando assim, né, pastor Crisley, nesse contexto da lição de terça, a nova aliança e o novo coração. Nós precisamos entender, meus amigos, que na cruz, Jesus não venceu o pecado. Jesus não venceu o pecado na cruz. Ele pagou o pecado na cruz. E aí a certeza de estar livre da culpa, como mencionamos. Porque ele tinha dinheiro suficiente para isso, justiça suficiente. Jesus, ele venceu o pecado aonde? Se não foi na cruz, se lá ele pagou, ele venceu durante a sua vida. Então, quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Quando eu quero poder para vencer o pecado, eu olho para a vida de Jesus. E como Jesus viveu? De acordo com a lei, de acordo com a vontade de Deus. Porque também não é se banalizar a lei, não é, não, então posso fazer o que quiser, não. Exato. E como ele viveu no trato com os outros também. Eu queria aqui deixar algo importante para nós cristãos, todos nós. Uma das frases que eu mais tenho ouvido ultimamente é que o cristão, ele tem, assim como Deus, dizem as pessoas, que é amar o pecador e odiar o pecado, né? Odeio o pecado, mas amo o pecador.
O problema é que eu tenho visto que alguns têm o cálice de ódio do pecado tão transbordante, de amor pelo outro, tão lá embaixo, tão vazio, que o que transborda é ódio para o outro, não é o amor. Então esse discurso de odeio o pecado, mas amo o pecador, você não vê amor pelo pecador. Você só vê o ódio que transborda do outro copo. Agora, quando eu olho para a vida de Cristo, então eu repito, quero perdão, olho para a cruz. Quero poder, quero entender como agir com o meu irmão, eu olho para a vida de Jesus e como ele tratou o leproso, como ele tratou a prostituta, como ele tratou o próprio fariseu, como ele tratou o escriba, como ele tratou o cobrador de impostos. É ali que eu devo olhar. E aí tem 2 textos que mexem comigo. Um deles, João capítulo 15. Posso ler aqui, Xará? Uhum. João capítulo 15. Desculpem, João capítulo 13. Vocês conhecem o texto, mas eu quero ler para vocês. Ele diz assim no versículo 35. Nisto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. E o outro texto, rapidamente, 1 João, sempre João, capítulo 7, não é? Capítulo 4, verso 7. Ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. No verso 8 ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então que novo coração é esse, nessa nova aliança, se ele só transborda ódio, mas também às vezes só desobediência? E é claro, o novo coração é interessante porque ele é feito baseado não num olhar para o reino terrestre, mas tem uma conexão com a eternidade. Jesus em João capítulo 11, versos 25 e 26, ele diz o seguinte, João escreveu, né? E então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que promessa, pastor Cris, extraordinária a gente compreender aqui o tema dessa semana, falando sobre essa nova aliança, mas também nos prometendo vida além desta terra, Xará, vida eterna. Aliança de Deus com uma relação com vida eterna. Deus pagou o preço, né, Xará, pastor Crisley? E quem compra quer levar, né? Quando eu compro alguma coisa, eu quero levar para casa. E aí ele promete uma nova vida e vida eterna na nova aliança. Uhum. Então, se ele pagou o preço e se ele comprou, quem compra quer levar. É lindo, né, pastor Cris? Agora, muito bom. A gente falar um pouquinho Agora, sobre vida eterna aqui. Essa história da gente levar, quando a gente coloca só nessa dimensão futura, eu vejo que alguns crentes correm um risco de terem assim a esperança, mas não viverem a segurança da promessa. Uhum. E nós estamos concluindo essa lição, né, de um trimestre, e é momento a gente tomar posse dessa promessa de forma tão plena, porque o futuro já começou. Eu gosto de pensar que a eternidade já começou. Amém. Se nós estamos salvos, né, se nós estamos salvos em Cristo, não vivemos o fardo do pecado, temos alegria no coração, temos um novo coração, uma vida transformada, a gente está com o pé na eternidade. Exato. E aí entra o seguinte, Assunção, esse equilíbrio, o futuro, ele invade o presente, certo? A gente já tem hoje a experiência de viver em função da eternidade. E eu poderia dizer que quem vive para a eternidade vive eternamente feliz, porque ele vai ser feliz aqui e na vida futura. Tem um texto aqui da autora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, é muito lindo, eu quero compartilhar com vocês, diz assim: os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração, têm vida eterna. Xará, vai completamente assim oposto àquele pensamento que você colocou, um medo de autoafirmar que vive a salvação em Jesus. Quando eu vejo uma pessoa, pastor Cris, entrando dentro de um tanque de batismo, nós precisamos sentir a alegria dela. É a alegria de resgate, é a alegria da libertação da culpa,
de vida nova que ela tem certeza que está recebendo em Jesus, é o olhar para o futuro, é o olhar para a eternidade. Aí ela completa o texto dizendo assim: e é por meio do Espírito de Cristo que Cristo habita em nós, é por meio do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Aí eu já vou conectar vocês aqui para a parte final, para a gente fechar a nossa lição. Entendendo que vivemos a salvação em Cristo nos dias de hoje, com uma nova identidade, com um novo documento, um novo DNA, como diz as Escrituras, nós agora somos peregrinos, estamos de passagem, mas Jesus colocou sobre nós uma missão. O texto, Xará, eu vou pedir que você leia, de Mateus 28, 19, é muito conhecido. Mas por ser um texto tão conhecido, ele não perde a sua importância, ele não perde a sua, o seu aspecto de nos surpreender, né? Porque dentro do contexto desta nova aliança, há uma nova missão do povo de Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. O texto de Mateus 28, né, versículo 19, diz: portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uhum. É lindo demais, porque quando eu entendo, pastor Crisen, que eu tenho agora a marca de Jesus, é impossível eu não me tornar uma testemunha de Cristo aqui nesta terra. Ou eu estou errado, pastor Crisen? Com certeza não. Não tem como você estar cheio de algo e não transbordar, não tem como. E eu fico pensando aqui, amigos, quando Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias, né? Esse foco de um Deus que está comprometido com o seu propósito de salvar, com a sua missão. Na realidade, a gente sabe que quem tem a missão é Deus. E ele vai usar a igreja, ele vai usar a gente, ele vai usar ferramentas humanas também. Mas eu fico pensando o seguinte, quando ele fala, eis que estarei convosco, eu tenho uma impressão de que há uma condicionalidade nisso, porque se a gente não estiver cumprindo a grande comissão, se a gente não estiver vivendo sob essa aliança, sob o prisma dessa aliança, vivendo em missão, será que Deus está comprometido com quem não está comprometido com a aliança dele? Então, para mim, a percepção que eu tenho é que quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim, até a consumação de tudo, é de forma especial com aqueles que estão vivendo a grande comissão, o ID, né? Batizando, ensinando, discipulando, e eu vejo que daria aqui certamente outros temas, já foi tema de lição, só a questão do discipulado e Mateus 28. Uhum. A gente entender, né, Xará? Somos muito mais do que membros de uma instituição, de uma igreja, mas aquilo que a gente representa. Nós somos parte do corpo de Cristo, né, pastor? Não é só a instituição. Aquilo que nós representamos é muito sério. Uhum. Eu represento o reino de Deus. Nós estamos representando um reino que nós ainda não conhecemos na sua totalidade, mas Deus tem permitido a mim, a você, que está nos ouvindo, assistindo, experimentar já um pouco, sentir um pouco do sabor desse reino. As pessoas precisam saber. Então não tem como eu viver dentro da aliança se eu não sou missionário. E quando eu digo missionário, tem gente, já falei isso aqui em lições anteriores, missionário não é só aquele que vai lá e dá um estudo bíblico. Há várias maneiras de Deus te usar para você compartilhar as coisas do reino, de você exalar o bom perfume de Cristo. Há muitas maneiras, mas é a gente viver a missão. Missão não é questão de talento, né, pastor Cris? É questão de obediência antes de tudo. Uhum. Eu posso evangelizar, como você acabou de mencionar, de diversas formas. Mas antes de ser um talento, evangelismo, missão,
ela é uma obediência. Jesus disse, portanto, É. vão e façam discípulos de todas as nações. Então ele nos chamou nesse testemunho, não é? Para sermos testemunhas, não juízes, não advogados, não perseguidores, não investigadores da vida alheia, apenas para testemunharmos a nossa vida com Ele. Testemunharmos em amor, vivermos em amor. Evangelismo e evangelho, amigos, não é transformar as pessoas igual a mim, igual ao Crisley, igual a Assunção. É transformar as pessoas igual a Cristo. Isso é obra do Espírito. Nós só temos que testemunhar em amor. Por isso que Lewis disse, né? Se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, eu sugiro que você reavalie você e a graça e esta aliança que você recebeu. Eu tenho que pregar aos outros porque eu sei o que Deus fez por mim. Olha, nós vamos terminar aqui fazendo um convite, um desafio para você experimentar a cada dia, ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, viver a alegria da salvação. Porque quando você vive a alegria da salvação, as pessoas olham e percebem que você é uma pessoa diferente. Vê que o teu lar é diferente. Vê que algo que elas não possuem, mas você tem. E portas vão se abrir, caminhos, estradas vão estar diante de você, de mim, para que a gente possa testemunhar desse Deus. Pastor Crisley, eu quero te agradecer publicamente aqui, por você participar conosco da nossa lição. Uma bênção muito grande, finalizar com um parceiro, né? Um conhecedor também da Bíblia, e a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse tema aqui, Xará. Obrigado, hein, pastorzão. Valeu mesmo, hein? Participação incrível. Obrigado. Uma alegria. E eu queria deixar um recadinho aqui, eu creio que nesse contexto suas palavras finais da lição, tudo que nós estudamos nessa semana é o raio-x de quem compreendeu a graça, de quem compreendeu o amor e essa aliança eterna que Deus tem com o ser humano, com o propósito de salvar cada um de nós. E eu queria deixar essa palavra de incentivo, de reflexão para cada um, que viver em missão, que é muito mais do que fazer uma ação missionária e dar um estudo, igual foi dito, viver em missão, ter um estilo de vida missional, acreditar que você pode ser, em qualquer circunstância, ambiente, um instrumento de Deus, é uma das maiores evidências de que você vive a graça, de que você vive o evangelho, de que você aceitou tudo isso e isso fez sentido e deu certo na tua vida. Porque, meus irmãos, não faz sentido. Pastores, a gente está aí batalhando nas igrejas, na igreja como instituição, e nossa percepção é que muitas vezes nosso povo está distante desse entendimento de que viver em missão é uma ordem, igual foi dito, é uma exigência do reino, de quem vive em função de um reino. Então, que Deus nos use nessa direção. Amém. Que a aliança possa ser um fio condutor para que a gente viva essas virtudes, esses valores, como consequência dessa relação com o Eterno. Pastor Crisley, termine então orando por todos nós, pedindo a bênção de Deus por cada um que assiste, que escuta também o nosso podcast. Uma alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, que bênção nós estarmos compartilhando durante esses meses um tema tão lindo, profundo, transformador. E ao compreender tudo isso, nós pedimos que o Espírito Santo possa reproduzir isso em forma de virtudes, de amor ao próximo. Nós vimos que muitas vezes é um desafio aceitar o perdão ou nos auto-perdoar, e muitas vezes é um desafio perdoar o próximo. Então, os temas que foram estudados, eles podem trazer clareza, trazer luz, transformação de vida, e nós pedimos isso para cada pessoa que está ouvindo, para os professores que vão reproduzir esses assuntos. Continue abençoando, ó Pai, esse ministério da Escola Sabatina, na pessoa do pastor Wanderson Domingues, Wanderson Assunção, e que a bênção do Senhor seja com cada um deles, nos dê alegria
de logo, logo vê-lo de forma presencial, porque nós cremos que já vivemos no teu reino, vivemos salvos, estamos em ti, somos felizes, queremos transbordar aos outros esse amor e esse conhecimento tão especial. Nossa gratidão por esse trimestre, por esses estudos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.